Muito bem, gente. Voltamos aí com um tema que é um tema maravilhoso para se discutir, até porque nesse momento onde temos agressões aos princípios constitucionais, às instituições, nós precisamos discutir esse tema com profundidade, porque daqui para frente as mudanças vão se tornar essenciais no nosso mundo. Então, gostaria de conversar com vocês sobre o que podemos fazer quanto à desmilitarização, né? Por que é importante e o que eu posso ajudar como pessoa, como ser político e ser social. Uma das coisas é isso aí, é lutar e apoiar. Apoiar de preferência, né? Porque a maioria das pessoas tem uma certa reticência, um certo, uma certa preocupação no trabalhar, no lutar, no ir para as ruas, no cobrar de verdade. Mas nós fazemos isso desde sempre, então é legal a gente contar com o apoio de quem não vai para as ruas, para não ficar também atrasando aí, segurando as situações, né? Então, quanto menos a gente atrapalhar, melhor para todo mundo, tá? Então, eu vou trazer 5 motivos aqui que a gente pode elencar para poder discutir um pouco melhor, né? Motivos para apoiar a desmilitarização. Um deles, e o primeiro aí, na maioria dos países existem polícias militares, e aí algumas pessoas falam, mas eu achei que não eram todos os países que tinham, e na verdade não. A maioria dos países tem uma polícia militar, mas eles são internos, né? Hoje mesmo, uma das discussões por causa das manifestações nos Estados Unidos, o Donald Trump apareceu falando que, olha, se vocês quiserem a polícia militar, nós mandamos para aí, a guarda militar, a polícia militar, nós mandamos para aí para os estados. Né? E ele chamou, se não me engano, também a guarda militar para frente da Casa Branca, que os manifestantes estavam indo para lá. Então, essa polícia militar que eles chamam, lá nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos agora, normalmente é uma polícia que é do Exército, é a polícia do Exército mesmo. Então, eles só saem em casos extremos, em casos de excessos assim. E eu não estou falando nem que as manifestações são excessos, mas que eles estão achando que os governos estão achando que está passando os limites, e aí o Donald Trump resolveu intervir, oferecendo a ajuda da Guarda Militar, que é aí ligada às Forças Armadas, a polícia da Força Armada de lá, tá bom? Então, na maioria dos países tem então, mas eles são internos, né? E cuidam da gestão dos quartéis e nas regiões de fronteira. Portanto, não tem um cabimento manter essa mentalidade militar nas ruas. Essa ideia, lá eles não têm nas ruas, raramente eles vão para as ruas. Aqui no Brasil nós já tivemos intervenções, já tivemos várias oportunidades onde se usou o Exército, não uma força militar do Exército, uma polícia militar do Exército, mas o Exército como um todo, né, para as ruas, porque não tem um inimigo. Quando você olha uma manifestação de alguém que não concorda com uma determinada situação, uma posição política de um presidente, de um legislativo, e encara aquelas pessoas, aquele manifestante que é o cidadão, que é o principal foco da defesa que as Forças Armadas têm que ter. Você encara esse cidadão como inimigo, tem um problema errado, e muito errado. Então nós vamos falar sobre isso, né, porque esse apoio que a gente pede, que as pessoas pedem, que as lutas anti-militarização ou a favor da desmilitarização, é justamente para proteger a sociedade. Então, as Forças Armadas não foram treinadas para poder combater. Na verdade, eu sinto que as Forças Armadas não são treinadas para nada, mas de qualquer forma, eles não são treinados, não foram criadas essas forças para combater o cidadão, os manifestantes, as manifestações internas, mas o inimigo externo, uma invasão de uma outra nação, um exército inimigo em alguma situação, ou proteger fronteiras ali de entrada de tráfico de armas, tráfico de drogas, assim por diante. Essa seria, logicamente, uma situação garantida
né, de uso das Forças Armadas. Mas não é isso que acontece, porque nós já tivemos intervenções várias no Rio de Janeiro, principalmente, onde o Exército vai para as ruas como se fosse polícia. Por outro lado, existem muitos direitos que ainda precisam ser garantidos para todos, apesar de o Exército já ter sido usado e ter sempre uma ameaça de que ele volte. O que se precisa para mudar isso, né, essa violência para a qual o Exército foi colocado nas ruas, é justamente preservação dos direitos. Por isso que a gente está falando que é muito importante entender, apoiar e, se possível, lutar por essa desmilitarização. Volto a dizer, no último vídeo, a pesquisa garantia que 77% dos policiais militares querem a desmilitarização das forças de polícia, né? Então, nos Estados Unidos tem um modelo que a gente chama de ciclo completo, que o policial pode estar nas ruas de farda, como aqueles policiais estão lá, mas ele pode seguir uma carreira de uma forma parecida com o que acontece na iniciativa privada. Então, ele entra lá como policial de rua, depois ele sobe para um oficial, não precisa ser oficial, mas um inspetor, ele pode chegar a capitão, e você vê que alguns filmes americanos mostram pra gente isso. Às vezes você tá lá, o cara chega, o capitão não tá de farda. Por quê? Porque ele não é mais um policial de rua, e aí eles têm essa vantagem de poder subir e ter uma carreira dentro da corporação, tá bom? Então não é ruim para a polícia por conta disso. A experiência mundial também mostra que reduzir a violência pouco tem a ver com o aumento de número de policiais. E, mais do que nunca, né? Ou de seu aparato militarizado. E muito menos com medidas de endurecimento de penas. Algumas pessoas acreditam que se prender as pessoas e deixar elas pro resto da vida lá, não importa qual seja o crime, é o ideal. E não rola assim no mundo, né? No mundo civilizado, mais civilizado, mesmo nos Estados Unidos. As penas relativamente são mais duras, mas a quantidade de pessoas que cometem crime é muito grande. Se vocês pararem de pensar, os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, não é pouca coisa. Então as penas endurecidas não evitam os crimes, porque continuam acontecendo. E mesmo quando tinha pena de morte, em boa parte dos estados, isso também não diminuiu o crime ou a violência. Então não é um exemplo muito bom a gente seguir os países que acham que encarcerar, maltratar, torturar seja uma boa saída. Não é. E exemplo do que está sendo proposto com a redução da maioridade penal, que isso aqui, como eu falei, essa ação, esse projeto de divulgar a desmilitarização, provocar a discussão, é 2014, então na época se falava muito na diminuição da maioridade também, que não leva a nada em país nenhum do mundo. Tudo bem? Então, o que o Estado precisa não é o aumento dos seus mecanismos de repressão, e sim a promoção da garantia da qualidade de vida dos cidadãos e a garantia dos seus direitos essenciais, ou seja, os direitos humanos, que aqueles ignorantes acham que sabem o que é e sequer sabem um direito humano. Se a destruição dos direitos humanos fosse promovida da forma que alguns ignorantes querem, esses mesmos ignorantes estariam mortos, provavelmente. Né? Outra coisa, o que se defende nessa ação, né? nessa busca pela desmilitarização? A mudança do modelo centrado na lógica de guerra, que é aquilo que a gente estava falando do inimigo, que se cria, né, do inimigo a ser combatido. Em particular, o tráfico de droga nas favelas, por uma política de segurança pública pautada na valorização da vida. Então, quando vocês veem uma criança de 14 anos dentro de casa sendo morta, como foi o caso de João Pedro, mas tantos outros, a Ágata, no ano passado, e várias outras crianças, meninos que poderiam, né, dar para a gente o futuro, talvez ter uma carreira maravilhosa, talvez ser um presidente decente, talvez ser um político decente na vida deles, na vida daquela sociedade, que pudesse mudar a realidade daquela sociedade, já não podem mais fazer isso por conta de uma polícia que não tem nenhuma consideração com os pobres e pretos. Ou seja, a desvalorização da vida, por outro lado, ela tem CEP, ela tem local, ela tem região para ser desvalorizada. E tem locais onde ela é valorizada. O último vídeo nós vimos aí onde, por exemplo, em São Paulo, que é muito valorizada, que é Alphaville,
né? Aqui nós tivemos uma demonstração da desvalorização, Guarujá, Sapopemba, que tem sempre alguém morrendo na mão de uma polícia que não sabe trabalhar, que não dá valor a nada, a não ser ao patrimônio, a defesa do patrimônio, que nem é deles, né? Então, o que se propõe nessas ações aqui nessa cartilha é a ênfase no controle de armas, ou seja, fechar as fronteiras para que não exista, tirar as armas do cidadão e como se bem lembra um teórico da sociologia, né, o Weber, que o monopólio da violência está na mão do Estado, ou seja, é o Estado que pode usar arma, é a repressão do Estado que pode usar arma. Isso está dentro do contrato social que a gente vive, mas não quer dizer que essa possibilidade de usar arma dada ao Estado, que ele possa usar para agredir, para matar e para destruir vidas dentro do seu território, né? Dessa situação que a gente está falando. A gente está falando que, apesar do Estado poder usar arma e de ter o monopólio da violência, por isso que quando um civil vai lá e assalta ou comete algum crime, ele vira bandido, o Estado já não pode fazer isso, ou não deveria. Acaba fazendo, acaba sendo bandido, mas não deveria fazer. Tá bom? O monopólio da violência pressupõe que seja racional a forma de usar tanto as armas quanto o poder de repressão. Tudo bem? E outra coisa é o fortalecimento dos mecanismos de controle externo e interno da polícia, isso é muito importante, né? Alguns ignorantes vão dizer que é o comunismo, é o socialismo, é querer proibir a polícia de fazer o trabalho dela, deixar na mão do tráfico, é uma mentira tremenda, como se faz com a mídia, tá bom? Toma cuidado com esse tipo de estupidez que se prega e que a gente acaba acreditando porque não entende a situação da forma que é. Todo processo, toda situação, toda política dentro do Estado deveria ter controle externo da sociedade. E quando a gente fala controle externo, da mídia, das polícias, a gente está falando da sociedade como um todo. Hoje, quem deveria fazer seria os ministérios públicos, mas eu não vejo, do meu ponto de vista, esse controle sendo feito de forma coerente, tá bom? No Brasil nós temos uma discrepância, uma excrescência dentro da lei, que são os tribunais militares, que é pior ainda, né? O Ministério Público Militar, que é pior ainda, porque jamais vai sair punição real dentro desses tribunais, se nós já vimos como funciona, tudo bem? Então, outra coisa que o fim de auto de resistência à prisão, se não me engano, em 2015, o STF revogou ou tirou isso de pauta, né? De pauta, quando eu digo não existe mais auto de resistência à prisão, e os processos de investigação pelo caso de homicídio. Quer dizer, a melhoria da polícia como mão de obra, como servidor público e optando para gerir a inteligência, não a desinteligência, como a gente vê sendo gerido por aí. Outro motivo, com a desmilitarização, os policiais poderão ter direitos civis e trabalhistas. Né? O policial, por exemplo, não pode fazer greve, é um direito trabalhista. O policial, por exemplo, ele não pode desacatar, ele não pode responder de uma forma para o seu superior, que ele pode ser castigado, não é que ele possa ser demitido, ele pode ser castigado por causa da hierarquia militarizada, tá? Os oficiais militares têm um conjunto de leis específicas que orienta a sua ação, o que acaba por oprimir e submeter os próprios policiais, além da população, a abusos de poder e arbitrariedades diárias. No quinto motivo, a gente vai ver que o número de mortes tende a diminuir, pois o objetivo da desmilitarização é retirar da ação policiais ou das ações policiais a perspectiva militar, que faz o agente de segurança pública soldado preparado para uma guerra em que não se pode estabelecer diálogo e onde o principal objetivo é expulsar ou eliminar os inimigos. A proposta, ela carrega, do outro lado, pessoas, uma ideia de que os conflitos onde os policiais estão, dentro da comunidade onde eles prestam serviço, sejam geridos a partir do diálogo. E só em casos extremos que sejam geridos pela imposição da lei, pela imposição da repressão. Então, quando a gente está falando disso, a ideia é que, com o tempo, o crime começa a diminuir. Nós vamos ver em alguns países na Europa, principalmente nos países nórdicos, que a polícia quer dar um tiro por ano. Então, tem países aí que vocês podem ver
que não têm essa noção de polícia como a gente tem aqui. Então, é ruim para a gente como sociedade, porque a gente não cresce, nós não permitimos que as pessoas saiam dos seus lugares de pobreza, de miséria, é, colocando cerca de polícias lá, né? Então, se a gente para pensar o PP, e nós falamos isso, acho que no segundo vídeo, elas têm uma lógica que é de repressão e não de convivência pacífica. Então, não adianta chamar de unidade de polícia pacificadora ou pacificador de polícia se não existe realmente essa intenção, tá bom? Então, aí, terminando aqui o quinto motivo, queremos uma política integrada com os mecanismos de promoção de direitos, com a ampla participação dos jovens na formulação de novas estratégias de enfrentamento à violência e ruptura com a lógica repressora primitiva. A ideia aqui da política integrada tem a ver com preservar aquela sociedade, aquela comunidade, aquela cidade, aquela região, dando-lhes direito, mas preservada da entrada da violência, não só policial, mas da violência como um todo. Então, se por acaso eu moro num bairro onde 30, 40% do meu bairro não tem sequer água e esgoto funcionando de verdade, ou esgoto a céu aberto, essas coisas todas, as pessoas passam a se sentir jogadas, que ninguém está aí com elas, e não estão mesmo, quando se deixa a situação assim. Mas qual que é a ideia central? É integrar todas as políticas, onde seja de transporte, saúde, a de saneamento, né? Uma outra política que é de segurança pública, né? De educação. Se a gente trabalha com essa integração nas políticas, numa comunidade, eu vejo que medindo, a cada 5 anos, você vai dar salto 50 a 70% de melhoria. Eu estou dizendo números que eu penso que podem sair. Então, 5 anos depois que você começa, tira toda a violência ali de dentro, a polícia violenta, e coloca ali normas para aquela polícia entrar, que ela não afete a comunidade. Mas, primeiro, antes de tudo, colocar saúde, saneamento, educação de verdade naquela sociedade, naquela comunidade, fica mais fácil mudar as coisas. Só que nós preferimos, é muito mais fácil, é o cérebro da gente que manda, acreditar no cara que vem toda a eleição, a cada 4 anos, falar pra gente que vai mudar tudo, matando pessoas e assim por diante. O Whitson está fazendo isso, está matando um monte de gente desde quando entrou, e tem perpetuado esse seu ano e meio de governo, a violência aumentando e destruindo vidas de pessoas inocentes, que a gente já viu muitas delas aí, tá? Então, pessoinhas, é isso que a gente queria falar, mas que eu queria, antes de qualquer coisa, falar como é que pode se desmilitarizar o que já existe, né? Quando eu digo isso é porque acabou lá os motivos, tem mais, mas os motivos principais são aqueles. Mas como é que a gente vai desmilitarizar essa polícia que já existe militarizada? Para que ela seja respaldada na lei, precisa mudar ali o artigo 144 da Constituição. E só se muda os artigos da Constituição, fora as causas pétreas que não podem ser mudadas, só se muda alguma coisa da Constituição a partir do momento que se faz uma PEC, um projeto de emenda, né, constitucional. Essas PECs, elas têm lá todo um trâmite diferente, porque ela é uma lei que vai mudar a Constituição, então ela é uma lei que ela sobrepõe a Constituição. Então, as leis infraconstitucionais, elas vão ser votadas de uma determinada forma, mas a PEC tem todo um outro trâmite lá, que 2 vezes passando pelas casas, com maioria e tal. Então, quando a gente fala da PEC, a PEC 51, se eu não me engano, ela trata da desmilitarização como um todo. As outras eu não tenho certeza, e aí eu não posso dizer para vocês, mas trata de boa parte dessas mudanças que a gente tem falado aqui nessa situação. A PEC 430 de 2009, a 102 de 2011 e a PEC 51 de 2013, que foi a PEC que eu, na época, tinha dado um gás, estava conversando, discutindo bastante, eu tinha lido. Não lembro muita coisa mais agora e também não li antes de falar com vocês sobre isso, mas é legal que a gente saiba sobre essas
situações e se informar um pouco mais. Eu vou voltar provavelmente a lê-las para poder estar mais informado aqui para frente, porque a ideia é trazer de novo para o debate esse assunto que deu um esfriado nos últimos tempos, tá bom? E aí, tá aí de novo, né, o link, o endereço para vocês acharem a cartilha. Se precisarem, algum de vocês quiser, me peça que eu mando, né, me manda e-mail, entre nas minhas redes sociais, me informa uma forma de vocês receberem que eu mando para vocês, tá bom? Desmilitarizar.wordpress.com é o blog, é um site que tem ali várias informações, e inclusive a cartilha está lá. E é bom vocês se preocuparem um pouquinho em saber um pouco mais, tá bom? Foi um prazer ver vocês de novo e a gente se fala nos próximos vídeos. Abraço a todos. Até mais, gente!